Professor, a nossa membro aqui do nosso clube de membros, a Denise, ela falou que essa ação do ICE lembrou da ação dos Estados Unidos contra os americanos contra a guerra do Vietnã na época de Nixon. Queria aproveitar esse gancho da Denise para fazer um paralelo histórico. Como o senhor compara a situação hoje, né, esses protestos em Minneapolis que acontecem diariamente desde o dia 7 de janeiro, com os protestos contra a morte de George Floyd em 2020? Primeiro que eu acho que faz sentido a comparação da espectadora, da Denise, né? Pela questão de que nós estamos vivendo, de fato, nesse momento nos Estados Unidos, um momento de extrema radicalização e polarização política como não víamos desde a década de 60. Então, nesse fato, há muitos historiadores fazendo esse paralelo entre os Estados Unidos de hoje e os Estados Unidos da década de 60. Lembrando que na década de 60 nós vimos aí assassinatos aí de presidentes, de candidatos a presidente, Martin Luther King, etc. Outros diriam que é um momento também de tensão similar à década de 60, mas do século XIX, que foi quando a gente teve a guerra civil nos Estados Unidos. Não sei se chega a tanto, mas tem gente que faz esse argumento. E guerra civil no sentido de que nós temos claramente um embate, neste momento em Minnesota, entre forças federais e forças estaduais. Então isso é um pouco lembrando aí alguns momentos de tensão muito grande na história americana. Eu acho que o que aconteceu com o George Floyd, me parece que tem a ver com o que está acontecendo agora também, é justamente isso. O George Floyd ele representou um ponto de virada na opinião pública norte-americana. Quer dizer, o que aconteceu após e as consequências daquilo que aconteceu foi um ponto de virada. Que não, e claro, quando é um ponto de virada na opinião pública, demora muito para isto retornar. Não significa que é uma virada que é permanente. Eu acho que é um pouco que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos. E é o que torna a situação do Donald Trump desesperadora, porque esse é um ponto que ele não pode perder, a questão da imigração. Então, se de fato a gente tem aí um ponto de virada em que o público americano começa a olhar para a política de imigração do Trump, e o símbolo, a imagem que vem à cabeça do público americano é agentes federais assassinando cidadãos americanos nas ruas, isso é um elemento bastante complicador politicamente para o Donald Trump. Então, nesse sentido, acho que existe um paralelo. Existe um paralelo, claro, evidentemente, nós estamos falando de praticamente o mesmo lugar, da mesma região dos Estados Unidos, às vezes alguns quarteirões de distância dos protestos que aconteceram na época do George Floyd, mas certamente como o George Floyd, eu acho que é um símbolo importante que nós temos aí, que é um símbolo que, por sua vez, ele tem relevância na medida em que ele pode levar a uma mudança de opinião pública. O Lorival apontou muito bem. A questão não é simplesmente perder o MAGA, a questão é perder o resto, principalmente os independentes. Donald Trump não foi eleito só com o voto MAGA, ele foi eleito porque muitos independentes, dentre, por exemplo, a gente consegue ver isso, gente que o aumento que ele teve entre o voto latino, entre minorias, etc. Tudo isso porque isso não são os MAGAs mais aguerridos, são aqueles que, como disse, votaram no Trump e não votaram necessariamente no trumpismo. E este grupo é que parece que o Donald Trump está perdendo. Ele vai ter sempre aqueles 30%. Ele é um líder carismático, de um movimento, etc., que ele vai ter aqueles 30%. Esses 30% não vão ser suficientes, como não foram em 2020, para levar ele à presidência da República. Então, esse me parece aí a matemática política que está dando dor de cabeça para o Donald Trump nesse momento e que leva ele a fazer uma ação que é muito raro no repertório dele, que é ensaiar um recuo. Lori, temos poucos minutos, mas queria ter um comentário sobre isso também, por favor. Diante disso tudo, o que Trump fará com a ferramenta que sempre foi usada por presidentes americanos em queda de popularidade, que foi a guerra, a forma de unir os americanos ao redor da bandeira. O Trump perdeu ou se privou até mesmo dessa saída desde 2016, quando ele baseou a eleição dele na crítica às aventuras militares no Iraque e no Afeganistão, que, combinadas com a crise financeira de 2008, 2009, levaram a imensa insatisfação e permitiram que um outsider como Trump, um candidato totalmente
de fora da política se elegesse. Mas vocês veem que ele está cortejando essa ideia, né? Está tangenciando, está testando a possibilidade de usar isso de novo. Testou com a Venezuela, com a Groenlândia / OTAN, até com o Canadá, né? Outro aliado da OTAN, e agora com o Irã, né? Ele está testando essa hipótese, né? Mas os americanos não querem isso, né? Não querem uma aventura lá. Então, o que ele está tentando fazer? Que é aquilo que o Pod trazia bem no início do programa, que é assim, uma guerra leve, né? Assim, uma intervenção light, que traga resultados. Na Venezuela, ele meio que conseguiu isso, e agora ele está estudando a possibilidade de fazer isso no Irã também. E como são guerras light, intervenções light, e tem que ser assim, elas têm de ser muitas. Então eu tenho uma notícia: a gente vai passar o ano inteiro falando de ameaças militares do Trump contra diversos lugares do mundo, combinadas com pressões econômicas. Ontem ele fez um decreto ameaçando com tarifas países que fornecem petróleo para Cuba. Podem ficar tranquilos, o Brasil forneceu menos de $100 mil de petróleo e derivados para Cuba no ano passado. Não estamos no radar. É México, Venezuela ele já controla, e Argélia, Rússia, são esses aí. E nesse decreto de ontem, me chamou muita atenção que ele diz que Cuba é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos porque serve de base para operações de inteligência e militares dos inimigos, dos adversários dos Estados Unidos. Aí o primeiro deles é a Rússia. Quando ele vive cortejando o Putin, estendeu um tapete vermelho para o Putin no Alasca e tal, mas a Rússia vem em primeiro lugar nessa lista. Depois vem a China, depois vem o Irã e as milícias, Hezbollah e Hamas e tal, né? Então, nós vamos passar o ano inteiro falando dessas ameaças que combinam ameaça militar com pressão econômica.